Olá, os 45 dias da campanha eleitoral deste ano já estão se passando e o Diário do Nordeste convida todos os candidatos ao governo do estado do Ceará para entrevistas sobre as expectativas de campanha de cada um deles e também algumas propostas que devem ser apresentadas ao longo do pleito. Agora, nós estamos aqui com o candidato do PSL ao governo do estado, Hélio Góes, que tem 45 anos e disputa a primeira eleição já concorrendo ao cargo de governador. Seja bem-vindo, Hélio. Muito obrigado por me receber aqui com tanto afeto. Estou a seu dispor para responder aquilo que você quiser saber. Para começar, acho importante a gente falar um pouco da sua trajetória política até chegar no PSL, porque a gente percebe que alguns nomes, e aí incluindo o senhor, não têm uma carreira de político e agora se colocam à disposição para uma eleição. Exatamente. O senhor se filiou ao PSL esse ano e o PSL, ele historicamente não é um partido de grande expressão nacional, embora hoje abrigue um dos candidatos que despontam com uma expressiva parcela de intenções de votos para a presidência da República, o deputado Jair Bolsonaro. Pergunto para o senhor, na sua avaliação, como é que vai ser disputar essa campanha por um partido pequeno como o PSL? Quais são as expectativas, as perspectivas e as dificuldades de disputar uma campanha em um partido com esse tamanho, essa estrutura? Bom, na realidade, essa pergunta eu venho, as pessoas vêm me fazendo com muita frequência, mas no nosso cenário, essa dificuldade já seria de qualquer forma muito grande, exatamente pelas opções que Jair Bolsonaro fez. Ele acabou despontando como este ícone, como essa pessoa que de qualquer forma o povo anda a se identificar e a cada vez mais crescer a sua legião, por assim dizer, de voluntários, exatamente pelas opções que ele fez, no sentido de não receber dinheiro de grandes corporações, enfim. Claro, os recursos financeiros para uma campanha são importantes. Nós, por exemplo, do PSL, estamos fazendo uma campanha jejuna, franciscana mesmo, no sentido de contar com a ajuda de cada uma das boas pessoas. Mas a grande vantagem é isso, é que as boas pessoas, elas são em grande número. Aliás, eu acredito particularmente que as pessoas boas são em maior número. O problema é que as outras acabam tendo uma maior visibilidade, acabam tendo uma maior, propaganda de uma forma geral, né? E isso, para nós, ao invés de ser motivo de se envergonhar, no sentido de não poder fazer aquelas grandes manifestações, aqueles shows pirotécnicos tremendos e tudo, nós, com humildade, iremos fazendo aquele trabalho que deve ser feito e principalmente da maneira como deve ser feito. Porque uma vez que você conta com muito dinheiro ou uma estrutura grandiosa dentro de uma campanha, isso vem com um preço, normalmente atrelada a uma tarjeta de preço que não é cobrado agora esse valor, e sim quando de uma eventual vitória. Quando você tem uma campanha jejuna, quando você tem uma campanha com poucos recursos, que não sai pedindo, ou amealhando ou mendigando ajuda nesse momento, você tem a capacidade de chegar ao governo e efetivamente governar. Não fica ali representando uma agenda de grupos econômicos. Você pode fazer aquilo que deve ser feito. Você pode fazer, enfim, o certo. Candidato, o senhor, embora esteja neste ano disputando uma eleição pela primeira vez, já foi filiado ao PSDB. Sim. E o senhor, nessa eleição, se coloca, claro, como um candidato de direita, né? Por que o PSDB não teria condições, na sua avaliação, de abrigar uma candidatura sua? O PSDB não representa a agenda de direita que o senhor defende? Não, de forma alguma. Isso, na realidade, eu fui filiado ao PSDB de 2015, logo que eu cheguei eu morei um tempo fora, eu cheguei da Alemanha e procurei um partido político para, de qualquer forma, com o conhecimento que eu angariei, dar minha contribuição dentro da estrutura da nossa República Federativa do Brasil. E eu procurei, exatamente porque a minha inclinação sempre foi à direita, eu procurei um partido que tivesse efetivamente uma agenda de direita. E a única opção que eu vislumbrava ali era, de qualquer forma, o PSDB. Entretanto, estudando mais detidamente as suas propostas, a sua agenda, enfim, a sua história, o que eu percebi foi que em nada diferenciava-se o PSDB da agenda, por exemplo, de um PT.
era algo quase geminada no sentido de práticas. Lula e FHC, depois de um determinado momento de aprofundamento das pesquisas, né, passaram a ser, para mim, a mesma coisa, simplesmente dois lados de uma mesma tesoura, as duas, como é que eu poderia dizer, partes de uma mesma tesoura. E isso, quando eu percebi, eu fiquei particularmente, primeiro, impressionado, notadamente quando eu descobri coisas como o Foro de São Paulo e as agendas que eles tinham em comum, e daí para frente foi simplesmente um compasso de espera, no sentido de aparecer uma opção para que eu pudesse, enfim, dar minha contribuição. Eu nunca imaginei que eu pudesse dar essa contribuição na condição de um candidato. Eu sempre imaginei ali fazendo parte de um voluntariado, de uma pessoa com boa vontade, querendo, enfim, tornar o nosso país um lugar melhor, não só para nós, mas para os nossos filhos, para a nossa descendência, enfim. Nós não temos, ou nós não herdamos o nosso país dos nossos antepassados. Na verdade, nós tomamos emprestado o nosso país dos nossos filhos. E eu queria, na condição até de pai mesmo, deixar ou dar minha contribuição para que nós tivéssemos um Brasil melhor, inclusive para que o William, meu filho, tivesse efetivamente essa teia social bem estruturada que pudesse ampará-lo no futuro. Quando, em um determinado momento, eu tive a oportunidade de conhecer Jair Messias Bolsonaro, eu vi, talvez seja ele. Comecei a pesquisar sobre a sua história e descobri que em mais de 30 anos de vida pública, um sujeito acostumado dentro de uma determinada estrutura que a gente está tão decepcionada, ele com 30 anos, pisando na lama, nunca deixou respingar nos sapatos. Um sujeito que manteve suas mãos limpas. Quando foi aquele holocausto da Lava Jato, onde todos os políticos estavam perdendo cabelo, perdendo a liberdade, alguns ainda presos até hoje, né? Ele tranquilo, exatamente porque ele, salvo engano, mais dois, eram os únicos que não faziam parte de um esquema criminoso que transformou a corrupção em uma prática absolutamente comum aqui no país. Nós temos que nos indignar com isso. Aliás, uma das grandes razões que me fez dar esse passo à frente na política foi exatamente essa: não perder a minha capacidade de me indignar. É olhar um negócio desse, não com naturalidade, mas olhar com espanto. Como é que a pessoa tem coragem, por exemplo, de roubar merenda escolar, rapaz? É algo sério isso é muito grave. E passa a ser cultural quando a gente percebe, por exemplo, políticos entrando dentro de um determinado restaurante e os cearenses, de uma forma geral, e eu posso falar porque eu sou cearense, nasci em Fortaleza, levantar e dizer: homem forte, esse sim o quê? É um ladrão. Um sujeito que de repente se expropria do dinheiro público em benefício próprio. Ou pior, ou não sei se igualmente ruim, em prol da sua agenda político-partidária, do seu grupo político ou econômico. Isso é feio, no mínimo. E, enfim, Jair Messias Bolsonaro, ele acabou representando todas esses anseios que eu tinha numa pessoa para que eu pudesse ser por ela liderado. Eu sempre quis achar uma pessoa que eu admirasse. E eu aprendi a admirar Jair Bolsonaro. O senhor apresentou ao TRE, para o seu pedido de registro de candidatura, um plano de governo de 40 páginas, disponível na internet. E nesse plano de governo o senhor traz propostas em 3 eixos principais. Né? Exato. A gente vai falar daqui a pouco sobre cada um deles, mas pergunto para o senhor o seguinte: o senhor referiu-se ao deputado Bolsonaro como uma figura em quem poderia se espelhar para ser liderado. Nacionalmente, no debate político que se coloca até o momento, algumas das propostas do Bolsonaro são apontadas como radicais em relação ao governo que a gente tem hoje, ou em relação ao que é proposto por outros dos candidatos à presidência da República. Pergunto para o senhor, em que medida, então, o plano do PSL, do Bolsonaro, em âmbito nacional, tem reflexos no seu plano de governo, nas suas ideias para o Ceará? Há de fato uma identificação, uma transposição dessas propostas, dessas visões de projeto
Bom, se você for ver bem, eu depositei o meu projeto, ou minhas propostas, antes mesmo de sair as propostas de Bolsonaro. Eu ainda não as conheço no pormenor, ou seja, não foram um documento de 78 páginas, né? Eu ainda não tive a oportunidade de me debruçar sobre elas, ainda não começou a campanha, enfim, mas eu, de qualquer forma, tenho a certeza de que os alinhamentos ideológicos são os mesmíssimos, né? O que nós temos é algo bem claro, é uma agenda liberal, no liberalismo econômico me refiro, porque afinal de contas em outros setores nós somos até conservadores, mas o liberalismo econômico, onde a gente propõe a diminuição do Estado, onde a gente propõe uma diminuição da carga tributária, para enfim deixar a iniciativa privada trabalhar, isso eu não tenho dúvida. Será assim o alinhamento perfeito, até porque eu tenho uma particular admiração por Paulo Guedes e também por conta dos seus escritos, não só dele, mas da sua própria equipe econômica, que me fizeram, em larga medida, ser influenciado também quando da feitura do meu plano, das minhas propostas de governo, né? No pormenor, eu não sei, não poderia agora, nesse exato momento, te dizer, porque foi depositado há pouquíssimas horas, salvo engano, né? A gente pode falar isso porque, de qualquer forma... Sim. Vai ser, né? Eu já não tenho, eu sou bem franco, foi anteontem ou ontem, e eu estava em Brasília até ontem com ele, não tive a oportunidade ainda de me debruçar, mas no meu plano, e já te respondendo a pergunta de uma forma mais clara e objetiva, tudo aquilo que o governo federal fizer em esfera nacional, nós faremos também na esfera regional aqui do estado do Ceará. Haverá um eco, claro, e isso é fruto, em larga medida, desse alinhamento ideológico, né? Do liberalismo econômico, enfim, daquelas propostas e dos valores que nós defendemos, não só em escala nacional, mas também no âmbito estadual. Candidato, alguns dos postulantes ao governo do estado neste ano têm apontado a segurança pública como um tema que deve ser central nessa campanha. Uhum. E aí nós podemos pensar sobre essa questão não só nacionalmente, mas também em nível estadual. Uhum. No seu plano de governo, no eixo de sobrevivência, o senhor trata de propostas para a segurança pública e para o sistema penitenciário, né? E aí são muitas propostas voltadas à polícia, ao corpo de bombeiros, a estruturar, a pensar na carreira desses profissionais da segurança pública, equipar, investir em inteligência. Para o senhor, a segurança pública ela deve abranger quais outros investimentos, além desses investimentos em polícia, em repressão, em prevenção e inteligência? Em quais outros setores da administração pública o seu plano de governo ele foca pensando aí em ecos para a segurança? Eu penso que o maior combate à criminalidade, exatamente por um comando constitucional muito preciso, é exatamente o povo. E me explico. O artigo 144 da Constituição, ele diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, o próprio texto constitucional, ele percebe a importância do povo na segurança pública. Assim, no momento em que você, por exemplo, fortalece, você cria uma ambiência capaz de trazer de volta o povo para as ruas, naquele sentido bem, como é que eu poderia dizer, nostálgico da palavra, de colocar a cadeira ali na porta de casa e ficar ali conversando da vizinhança e tudo. Se você tem esse tipo de prática, imagine uma rua, tá, com 100, 150 casas, de repente as pessoas de volta na rua com a segurança de que vai estar ali minimamente protegida, não só pela viatura, mas também pelo seu vizinho, e por outro que vai estar ali na frente, e por outro ali na frente que tem uma arma, por exemplo, e que pode eventualmente proteger a sua própria rua. Por quê? Porque nesse ato que nós temos de presença estatal, é o particular que vai promover a segurança dos seus pares. Aliás, é para isso que nós vivemos em sociedade, para poder colher esse tipo de benefício. Meu caro Will, sou eu te protegendo, você me protege também. E esse tipo de presença na rua inibe o celerado. Um sujeito não vai sair assaltando uma casa sabendo que ao longo
da rua, até ele dobrar a esquina, tem mais 20 pessoas na rua. Ele não é louco de fazer um negócio desse. E esse tipo de coisa é o que eu penso, fortalecendo o elan social, aqueles elos que nos ligam como sociedade, aí sim nós vamos ter uma atividade complementar no caso da segurança pública. Presença do povo na rua de volta. Ter o prazer, enfim, de passear numa praça. Nós não podemos... Eu moro a 2 quarteirões de uma padaria e não posso ir tomar um café com pão e manteiga na padaria. Por quê? Não, olha, e não é porque eu sou candidato, não. É porque hoje qualquer pessoa se sente inibida de fazer esse tipo de trajeto. 2 quarteirões. Aí daqui a pouco está todo mundo barrigudo. Por quê? Não sai de casa, não sai de carro. Ah, mas nós temos ciclovia. Quem é que anda em ciclovia que não seja aqui, num sábado e num domingo, onde a gente tem a presença do povo ali um pouco mais intensa dentro daquelas ciclovias, ou pelo menos ali em volta? Existe pessoas que andam? Claro que existe, mas não é em maior número. Dia de domingo tem assalto ali? Porque está o povo na rua. Aí sim, eu acho que esse tipo de coisa é uma atividade complementar interessante para a segurança pública. Mas aí perceba, não estamos falando no eixo da sobrevivência, estamos falando de um aspecto mais social, no sentido de fomentar esse tipo de coisa e dar segurança para o povo, enfim, e de volta. Mas como o senhor mesmo mencionou, é papel do Estado garantir segurança pública à população. Ah, sim, né? Claro. E que, senhor... aliás, perceba, apesar... Bom, continue, depois eu teço meus comentários. O senhor mencionou também a proposta de armamento que é defendida nacionalmente pelo deputado Bolsonaro. Sim, claro. Né? Mas na prática isso ficaria a cargo da União, não do Estado. Como é que o senhor pensa então propostas como governador, caso seja eleito, né? Qual seria a atuação do governo do Estado em relação ao que é feito hoje e que o senhor acredita que pode fazer diferente? Você está se referindo à questão da segurança pública, quais são as atividades que o Estado do Ceará está fazendo, se eu bem entendi a sua pergunta. Exatamente. Que eu faria diferente? Exatamente, pensando também no papel do Estado, né? Porque há uma transferência da participação da população nesse processo, mas a iniciativa é do Estado. Deixa eu contar uma coisa que talvez tenha passado um tanto desapercebido. Quando se fala do tema segurança pública, a atual administração acaba colocando a culpa na União e também nas opções equivocadas que fizeram os seus antecessores. No caso, até o grupo político que ele é herdeiro. Pois bem, o PT era quem tinha a gestão da União até pouco tempo, até, enfim, Lula ser preso, né? E a agenda para a segurança pública do PT é simplesmente irresponsável. No ano passado, deem uma olhada quanto foi que foi investido pela União, já que a própria administração, o próprio candidato que ocupa o primeiro gabinete hoje, disse quanto foi que ela gastou com segurança pública. E no ano anterior, quando você tem aquele tipo de investimento na casa dos milhões para o país inteiro, você não poderia ter um resultado diferente desse que aqui se apresenta. Dizer que a causa da criminalidade é o tráfico de drogas, enfim, o tráfico de armas, que isso vem exatamente porque o Estado do Ceará não é produtor de drogas e tal, das fronteiras, e que fronteira não é competência do Estado, quando a Constituição fala que a segurança pública é dever do Estado, ela se refere não só ao ente federado, não só ao Estado, a República Federativa do Brasil, mas também ao Estado como ente federado, porque no final das contas, a segurança pública é dever e responsabilidade de todos, inclusive do Estado. Então não venha se furtar da sua responsabilidade, ou mesmo justificar uma ineficiência ou uma incompetência mesmo no trato da segurança pública com distribuição de competência. Não é competência minha, o Estado e tal, afinal de contas nós temos a polícia militar. Não faça isso não. Segurança pública é algo sério, é algo que, aliás, justifica uma queda de governo, segundo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes diz que uma das coisas que o Estado ele tem que fazer é dar segurança ao seu povo. Quando o povo já não se sente seguro, ou pior, quando o Estado não consegue cumprir com dignidade, com eficiência, a sua função princípio de proteger, não merece
não merece estar sentado no comando dessas pessoas. Candidato, então, em um eventual governo do senhor, por meio de quais ações o senhor assumiria essa responsabilidade a qual se refere? A primeira e mais elementar delas, inteligência. Segurança pública se trata com inteligência em primeiro lugar, planejando efetivamente as ações que serão tomadas antes de tomá-las, para que você possa ser proativo e não reativo. Primeira coisa. Segundo, investir em material humano. Repito, é material humano. É pagar salários dignos aos policiais. É colocá-los numa escala de serviço humana. É você, de repente, dar a eles que acabam tendo mais do que qualquer outro servidor público, porque dele se exige o dever de enfrentamento, acaba tendo uma responsabilidade maior, não só com a segurança do seu parceiro, muitas vezes, mas até com a sua própria segurança, porque afinal de contas, se ele eventualmente vier a padecer em serviço, a sua família fica desamparada. É de repente dar a ele a segurança de que ao voltar para o seu lar, ele vai poder estar ali protegido, seja numa vila militar, seja, enfim, num lugar seguro, para que ele possa descansar e ter no outro dia o mesmo ânimo, o mesmo entusiasmo para defender a nossa sociedade. É você, de repente, não permitir esse descompasso de pessoal, 20 mil homens da Polícia Militar, 3 mil da Polícia Civil. Não se investiga nada aqui no estado do Ceará. Nada mesmo. Eu, particularmente, sou advogado, minha formação é em direito, eu sou criminalista e trabalhei muitos anos no Tribunal Popular do Júri. O que eu vi de perto é que um homicídio aqui no estado do Ceará, não por ineficiência da Polícia Civil, mas por falta de condição mesmo, um homicídio só é investigado até o próximo homicídio. E nós estamos hoje, no começo de agosto, na casa dos 3 mil. Um negócio assim surreal. A faixa de Gaza gira, que é um palco de guerra conhecido e famoso, gira em torno de 2, 3 mil óbitos por ano, salvo engano, tá? Não tem esses números precisos, mas nós batemos em agosto 3 mil óbitos. E perceba, isso são homicídios, são pessoas que têm morte violenta. Não se está falando aqui de pessoas que desaparecem. Um número incontável de indivíduos aqui desaparecem. E a gente não sabe o paradeiro, mas não entra em estatísticas de homicídio, por exemplo. Pelo menos, creio que não. Tá? Então, esse tipo de coisa, você chegar e de repente investir em material humano é basilar, é elementar. Mas não, aí as opções são outras. Aí as opções agora é o quê? É compra de carros, é compra de quanto mais. Antigamente era uma Hilux, hoje agora o carro é outro, é uma Duster, que não antes era comprada, aí o pessoal falava mal, agora é alugada. Né? Aí ele pega e coloca 466 viaturas, não sei se foi esse o número, tá? Eu estou aqui te dizendo o número que ele adquiriu, mas coloca uma centena de viaturas ali na Washington Soares, com o intermitente ligado, 11 horas, 11h30, meio-dia, com os policiais todos paramentados, desfilando, enfim, não porque estavam parados, mas as pessoas por eles passando, tendo, ou pelo menos tentando incutir o Estado, creio eu, uma falsa impressão de que estamos protegidos. Com o quê? Com os intermitentes ligados, todos os policiais parados no mesmo canto? Vai provocar o quê? Algum tipo de incidência? Porque se algum bandido for morto por isso aí, é de morrer de rir. Ele vai morrer de rir. Uma situação como essa. Aí você vai, num outro dia, pega essas mesmas viaturas, vai para outro bairro fazer o mesmo show. Não é assim que se trata segurança pública. Segurança pública é algo muito sério para ser tratada dessa forma. E digo mais, não se pode, por exemplo, perceba, tirar do policial a possibilidade dele, eu estou te dando aqui um exemplo bem trivial, atirar. Nós não temos aqui uma política, por exemplo, de treino, de disparo de armas pelos policiais. Quantas balas? Pergunte a um policial que você conhece, quantas balas ele dispõe por ano para treino. Quantas vezes ele treina por ano? E perceba que a arma é um divisor de águas entre a vida ou a morte. Aí pior,
ele chega tentando, de repente, dar uma saneada na segurança pública, porque um negócio desse não pode dar certo, né? Você chegar e, de repente, pagar mal o policial, de repente você chegar e colocar o policial numa situação de proximidade enfim, existem algumas situações em que a pessoa acaba flexibilizando um pouco a moral e se debandando, por exemplo, para o crime. Aí cria-se uma corregedoria que tem como função principal o quê? Punir o policial. O policial ele não pode agora defender a própria vida, ou seja, não pode sequer reagir ou agir porque ele tem medo de repente, ir parar numa corregedoria dessa. Ou seja, se ele não dispara, ele morre. E se ele dispara, ele responde. Candidato, eu queria que a gente falasse um pouco, saindo agora do tema segurança, para falar de orçamento. Deixa eu te falar só um pouquinho mais sobre segurança, porque isso aqui é importante também, porque ainda que, eventualmente, o povo venha a ter enfim, escolher a atual administração, a continuidade dessa atual administração, isso precisa mudar. Independente, aí perceba, independente de eu ser eleito ou não. Uma situação como, por exemplo, a do CIOPS, onde se tem terceirizado, não que eu seja contra terceirizados, mas não em atividade fim. Não pode ter uma pessoa que não tem o traquejo, que não tem treinamento e está responsável pela segurança pública. E mais, os carros eles têm que estar interligados com o CIOPS. Hoje é mais rápido aqui no estado do Ceará, chega mais rápido uma pizza na sua casa do que uma viatura. Por quê? Porque as viaturas não estão interligadas no CIOPS. E há uma razão muito forte para isso, e eu vou explicar isso, mas por ocasião dos debates, tá certo? Eu vou guardar um pouquinho também, porque isso é só o contorno, para, enfim, não dizer que não se deu a chance de se criar realmente uma justificativa plausível para essas coisas que, no meu humilde ponto de vista, são sandices, são loucuras em termos de opções. Falando de orçamento agora, candidato, no seu plano de governo, o senhor defende que, se eleito, vai, abre aspas, promover cortes radicais em despesas supérfluas. Exato. Em gastos desnecessários que atentam contra as melhores práticas republicanas. O que seria despesa supérflua? O que seria cortado para otimizar Eu vou lhe dizer o que eu não faria, por exemplo, um aquário. Não, eu adoro peixe. Eu sempre tive aquário em casa, mas a nossa cidade, o nosso estado, por exemplo, não precisava do melhor aquário do mundo, ou até precisava de um aquário, do melhor aquário do mundo, se o nosso povo já tivesse recursos suficientes para garantir a sua sobrevivência. Não dá para se falar no maior aquário do mundo quando nós sofremos um problema seríssimo de segurança hídrica. Falta água para o povo e, de repente, fazer um aquário, isso eu considero supérfluo. Mas percebe, isso é minha observação do meu ponto de vista. E a sua avaliação sobre a saúde fiscal do Estado atualmente, né? O atual governador, ele destaca frequentemente que num cenário de crise nacional, em que muitos estados, enfim, estão quebrados, o Ceará tem mantido um equilíbrio fiscal, segundo o discurso da atual administração. Eu queria ouvi-lo sobre a sua proposta para isso, para essa questão, e como é que o senhor tem avaliado o orçamento do Estado hoje, né? Se o senhor acredita que o orçamento que o Ceará tem hoje, ele é viável para, por exemplo, abrigar todas as propostas que são colocadas nesse plano. Vamos lá. Primeira coisa, a questão da saúde fiscal. Dizer que a saúde fiscal do Estado, o Estado ele não produz nada. A rigor, o Estado ele funciona num regime de orçamento. Ele prevê quais são as despesas e vai buscar no bolso do contribuinte aquilo que precisa para fazer frente a essas despesas. Não tenho dúvida que nenhum Estado tenha, não sei esse equilíbrio fiscal de que se tem notícia, né? Não sei, mas eu não tenho notícia de nenhum Estado que arrecade tanto quanto o Estado do Ceará. Algumas formas de arrecadação aqui permanecem ainda um tanto obscuras. Por exemplo, a receita fruto das infrações de trânsito, os fotossensores, enfim. Para onde é que vai esse dinheiro? Tá certo? Qual é a transparência que você tem com relação a isso?
Não tenho dúvida que, por exemplo, o atual secretário da Fazenda, que aliás ele é secretário da Fazenda, claro, não estou tirando aqui os créditos e as credenciais desse secretário, que aliás é uma pessoa que respeito muito por suas credenciais acadêmicas, mas eu não tenho dúvida de que ele é um mago realmente no que diz respeito porque afinal de contas ele está desde quando? Lá. Desde que eu me lembro, se eu bem me recordo, desde Lúcio Alcântara, passando por Cid 1, Cid 2 e agora Camilo 1 indo para Camilo 2. Entra governo, sai governo, e é o mesmo secretário. Essa forma de arrecadar, essa forma gulosa que o Estado anda a arrecadar no bolso do contribuinte, agora, e aqui a gente vai fazer só uma transferênciazinha para a questão da agenda municipal, com essa história de alvarás, isso em ano eleitoral, esse tipo de fome que o Estado está no bolso do contribuinte, é o que me faz crer que nós estamos vivendo um socialismo. Claro, não tiveram a decência de desapropriar as empresas, eles fizeram pior, eles chegaram e simplesmente encamparam, mantendo o dono, ali como figura alegórica e funcionário, assim, meia boca do Estado, porque afinal de contas é sócio majoritário. Você tem uma carga tributária aqui acima de 50%. Quem tem mais de 50% na empresa é o quê? Não é dono, não? É o que o Estado faz hoje. Outro dia eu estava ouvindo os empresários, um grupo de empresários, aí tinha um ali de pequeno porte, médio porte, ele dizendo, poxa, eu arrecado 1.200.000, eu faturo 1.200.000 reais por ano. Eu tenho que pagar empregado, eu corro o risco de enfim, ser posto na justiça, eu corro o risco da própria atividade econômica, eu pago segurança particular, no sentido de aquela segurança armada e tal. Quando eu fui fazer as contas no ano passado, o meu lucro foi 67 mil reais. Aí ele chega e coloca 1 milhão, todo o seu patrimônio ali, o patrimônio da sua empresa, para o final, trabalha o ano inteiro, corre todos os riscos, em termos de segurança, até mesmo de uma fiscalização ali, de um fiscal mais flexível em termos morais, de chegar lá e aí tal, aí percebe alguma coisa errada, vamos conversar. Então esse tipo de coisa faz com que nós, pelo menos eu, defenda um caminho completamente diferente. Candidato, agora pensando em investimentos, né? O senhor defende então uma redução nessa arrecadação. Sim. A partir da alíquota de alguns impostos, como o ICMS, que está lá no seu plano de governo. Exato. Com menor arrecadação, como o seu governo garantiria volume de investimentos? A primeira coisa que eu vou fazer é realmente cortar despesas desnecessárias. Nós não precisamos, por exemplo, de uma Secretaria da Agricultura e uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Não precisamos. Não dá não para fundir essas duas tarefas, isso não é uma robótica de foguete, não são temas tão diferentes a ponto de justificar essas duas estruturas. É cortar, enfim, esse monte de cabide, esse cabide de emprego que se tornou o Estado do Ceará. Muita gente vai perder ali a sua boquinha? Vai, infelizmente, vai. Eu vou tomar algumas medidas que, de repente, serão altamente impopulares para o povo cearense. A questão do saneamento, que nós, necessariamente, eu lhe pediria, entre nesse tema, é interessante. A questão do saneamento, por exemplo, que é uma obra altamente impopular, vai ter que ser feito, tem que ser feito. Não dá mais para nós termos esgoto a céu aberto, isso compromete a saúde. Então, vão ser medidas impopulares. Eu vou cortar realmente grande parte dessas pessoas, desses cargos de confiança, dessas mordomias que se acabou, em termos de cargos, que se acabou tolerando mais do que a prudência recomendaria dentro de uma estrutura estatal. Aí sobra dinheiro. Eu vou combater fortemente a corrupção. Eu não vou, por exemplo, voltando aqui à questão do policial, eu não vou, por exemplo, ficar promovendo ou cobrando punições para policiais em combate, mas policiais corruptos ou a corrupção dentro da polícia ou dentro de qualquer núcleo ou órgão da administração pública será combatida com veemência, com mão de ferro. A pessoa vai para fora. Não digo sumariamente, porque afinal de contas é da minha própria índole o que? Garantir o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, mas
passou por isso e restou provado que é corrupta, a tolerância no nosso governo é zero com relação à corrupção. Corte a corrupção para ver se não para ver se não sobra dinheiro. Aí sobra dinheiro para tudo. Sobra dinheiro para tomar todas as medidas necessárias, realmente investir no nosso Estado e ainda sobra dinheiro para comprar uma gaita. Candidato, o senhor se referiu a medidas impopulares, falando inclusive de saneamento básico. Que medidas impopulares seriam essas? Quebrar a frente da casa, por exemplo. Você chegar e de repente abrir ruas no sentido de obras no meio da rua. Vai fazer com que a pessoa fique ali com dificuldade de locomoção durante alguns meses? Vai! Mas é assim que tem que ser. A gente vai fazer isso num primeiro momento para depois ter um incremento na qualidade de vida, para realmente ter uma chance o serviço de saúde em nosso estado. É isso que eu estou dizendo. É uma obra impopular? É. E outra, péssima em termos políticos. Por quê? Porque fica debaixo da terra. Não dá visibilidade. Eu não posso chegar, vou inaugurar um esgoto. Quantos esgotos você já viu sendo inaugurado aqui em Fortaleza? Francamente, é difícil. É uma obra que, né, fica embaixo da terra e tal, não tem intermitente ligado, não fica aquela coisa assim, né, exposta. A pessoa não tem, porque falta ao agente político aquela vontade de fazer a coisa. Só que aí nos coloca no fim da Idade Média e no começo da Idade Moderna. Sim, porque questões de saneamento são tratadas seriamente, por exemplo, na Europa desde essa época. E aqui no Brasil, não. Aqui no estado do Ceará, principalmente. Aqui a gente não resolveu a questão de falta d'água. Como é que pode? Me explique, como é que pode um planeta coberto 3/4 de sua superfície por água, o sujeito vir e falar que falta água? Me explique. É difícil. Ah, mas a tecnologia e tal. Não, nós vamos agora, no terceiro ano, depois de 7 meses do terceiro ano, o atual governo vem falar de usina de desalinização. Perceba, tiveram 2 governos antes dele, Cid 1 e Cid 2. Antes de quê? De Camilo 1. E espero, não vai ter Camilo 2. E agora, depois disso tudo, vem falar em usina de salinização. Eu estou falando aqui, não é de robótica de foguete, não, é de tirar sal da água. Não é algo difícil. É algo que eu, particularmente, eu venho sempre dizendo isso nas entrevistas, eu aprendi em manual de escoteiro. Tirar sal da água. Agora aqui não, aqui nós temos toda uma dificuldade. Não vamos transpor um rio, o Rio São Francisco, que as obras foram paralisadas exatamente pela vontade política que tem o governo do PT e as outras administrações que seguiram, a outra administração que seguiu, de se terminar essa obra. Para quê? Para manter aquele sujeito ali do interior no cabresto, recebendo de conta-gota a água que lhe garante a vida. Já que o senhor falou de sujeito do interior, o senhor defende a interiorização de políticas públicas do Estado. Sim. Porque o senhor diz, inclusive no plano de governo, que o interior expulsa as pessoas. As pessoas vêm... Eu não disse que as condições do interior acabam promovendo... No seu plano de governo está, o interior expulsa o cidadão cearense, salvo para as exceções dos polos de atração, como o Cariri e a região meio-norte. Exato. Né? As palavras são essas. O que o senhor pretende fazer para reverter isso, né? Que políticas seriam levadas, então, da capital, sede do governo, para o interior? São várias as possibilidades, várias, incontáveis. Mas antes de qualquer uma delas serem efetivadas, é preciso que se garanta essa segurança hídrica que eu me referi há pouco tempo. Não dá para você não ter água, aí o cidadão não consegue viver 72 horas sem água. Nós não podemos viver esse terror de racionamento, ou então viver de uma ação assistencial no que diz respeito a algo tão essencial e elementar como água. Quando eu falo dessa segurança hídrica, eu não estou querendo trazer ou importar essa usina de salinização, que ele diz que vai fazer uma licitação, vai trazer até o final do ano, enfim, não vai. E nós vamos ver como não vai. Mas eu estou falando de ir ao estado vizinho e pegar tecnologias bem tranquilas, já dominadas por nós, e colocá-las juntas, combinadas. Me refiro, por exemplo, a cavar poços artesianos. É uma novidade? Não. Ah, mas a água que sai de lá é saloba. Perfeito, aí combine isso com placa fotovoltaica, tanto para tirar de dentro do poço a água, quanto para tirar o sal da água. Isso é uma coisa que foi feita aqui, no estado vizinho a nós. Se você der um Google, sai essa tecnologia. Recebeu o prêmio, está no site do meio ambiente. E por que a gente não emprega? Por que não se cava poço artesiano no estado? Aí a atual administração se gaba. Nossa administração, diz ele,
cavou mais poços em 3 anos do que toda, não sei qual é o órgão que ele se refere, mas nos últimos 40 anos. Cavou poços, cavou 100 e poucos poços. Era para cavar um monte mesmo, mas quando eu falo um monte, é um número imoral de poços. Para exatamente não faltar água. Mas aí compraram, e aí eu vou só verificar o número de máquinas, mas parece que foram 11 máquinas de perfurar poços. Em compensação, compraram quantos tatuzão para furar metrô? E isso precisa ser observado de perto, com lupa. O Tribunal de Contas, assim como o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, tem que olhar isso com lupa. Por que dessas opções políticas? Porque se comprar um tatuzão e não comprar máquinas em número suficiente, pelo menos uma em cada um dos 184 municípios, para atender a demanda hídrica do nosso povo? Isso precisa ser tratado com seriedade. Governo não pode estar simplesmente à mercê de uma agenda das pessoas que lhe colocaram lá. Tem que ser exercido para o povo. Se você não tem esse tipo de ideia, saia do meio. Tem pessoas boas querendo ocupar esse gabinete para tomar boas decisões. Candidato, nós temos ainda inúmeros temas para serem tratados, mas acho que eles vão ficar também para o curso da campanha por conta do nosso tempo. Queria já, nos encaminhando para o final dessa conversa, perguntá-lo o seguinte: o senhor é um candidato novato, né? E já tem, imagina, experimentado esse clima de campanha já nesse período pré-campanha. Muitos políticos falam que esse ano, essa eleição, ela é marcada sobretudo por uma rejeição da população à parte da classe política, por conta de acontecimentos muito latentes nos últimos anos. Como é que tem sido a sua experiência, né? Como candidato novo que vai às ruas agora se apresentar à população em outros espaços, né, da cidade e de outros municípios cearenses, advogado, professor, e agora vai ao encontro de outras realidades, outras demandas. Como é que tem sido esse contato com o eleitor e como é que o senhor tem tentado estabelecer esse diálogo, mesmo nessa conjuntura de resistência? Eu te digo, é algo completamente novo para mim. Lógico, eu sempre tive o trato com o público, eu sempre tive, enfim, alunos, pessoas que de qualquer forma estão ali perto e tal, mas é algo muito novo, ter esse contato com o povo, falar com pessoas absolutamente desconhecidas e dos mais diferentes passados ou ocupações, ou enfim, a forma mais plural possível. Eu nunca tive esse contato tão de perto e hoje eu vejo o quanto é importante a campanha eleitoral. Penso eu, depois de ter experimentado, como você bem disse, esse período que antecedeu, que está antecedendo o pleito, que a campanha eleitoral ela tem uma função muito importante na vida do candidato, que é exatamente colocá-lo em contato com o povo para que ele, enfim, não fique pela distância com o coração endurecido, com o coração de pedra diante das necessidades do povo. Esse contato talvez sirva para exatamente pegar aquela pessoa ali que está como eu, assim, e começando, experimentar a emoção de você poder fazer alguma coisa, ou pelo menos poder dar voz àquele ali que está ali num momento difícil, está vivendo talvez o momento mais difícil da sua vida, está se sujeitando as políticas equivocadas do Estado, e ele vira para você e de repente fala a sua necessidade e aquilo ali lhe dói ou lhe toca, ou você começa a idealizar políticas públicas. Por isso eu acho que é importante esse período eleitoral, esse período de campanha. Isso aí, se não sensibiliza o coração do político, esse político está na hora de abandonar a vida pública. Eu me lembro uma vez, e aí trazendo um pouco para a minha experiência profissional, eu me lembro uma vez eu dizendo um pouco antes para um querido amigo, o defensor público Hélio Gomes Ferreira, eu virei para ele antes de subir na tribuna, ali naquelas primeiras vezes, eu dizia: doutor, eu estou nervoso. Aí ele olhava para mim com aquela brutalidade dele e dizia: garoto, ainda bem que você está nervoso. Mas por quê? Se você não tivesse nervoso, você não estava diante ou não estava compreendendo a responsabilidade do ato que você está a praticar. A mesma coisa eu digo com relação à política. Se a pessoa, sendo político, não se sensibilizar com a realidade miserável que vive uma parcela da nossa população, está na hora de largar. E não é vergonha largar a política, faz parte dos protocolos republicanos.
É eletividade? Não tenha dúvida, mas também temporariedade no exercício do poder. Dê espaço para outras pessoas. O PT ele já esgotou suas possibilidades de resolver problemas e isso é inegável. Tanto na esfera federal, como bem diz Camilo, pela inabilidade que geriu a segurança pública, notadamente das fronteiras, mas também no estado do Ceará. De duas administrações, a terceira administração, no quarto ano de governo, ainda se debater com problemas básicos. Isso não dá para a gente conversar mais de forma séria. Por quê? Porque só pode não estar sendo levado com a seriedade que o tema demanda. Nós estamos com medo de sair da rua e governar pelo medo deve ser terrível. Eu, particularmente, não queria estar nessa condição específica dele no que diz respeito ao trato com a coisa pública. Candidato, para finalizar, nós deixamos agora à disposição uns minutinhos finais para que o senhor brevemente deixe um recado ao eleitor que assiste a gente nesse momento. Que considerações o senhor quer fazer nesse início de campanha para quem está nos assistindo? Bom, as considerações que eu posso fazer, meu caro Will, é simplesmente dizer que eu não tenho grandes fortunas, eu não tenho, aliás, aquela vontade de constituí-la, não tenho sede por poder. Um dia eu lhe explico como foi o processo de escolha, o meu processo de escolha para concorrer ao cargo de governador de estado. E para o povo cearense que está me ouvindo, para a nossa audiência, a única coisa que eu posso dizer é que minhas credenciais podem ser reduzidas à honra, a minha fé aos valores cristãos. A minha luta é pela sobrevivência do povo, pelo desenvolvimento do indivíduo, pela defesa inegociável da família como célula da sociedade, e pelo desenvolvimento do nosso Estado. E nessa ordem, eu vou firmar um compromisso, como eu já firmei em outras oportunidades, jurando defender a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Ceará, enfim, obedecer às leis do meu país. Não por medo, ou não por obrigação, mas pela certeza de que a lei, democraticamente estabelecida, é o único instrumento capaz de colocar o poder no seu devido lugar, a serviço do povo. Will, muito obrigado por me receber e estou à sua disposição para outras oportunidades, vir prestar meu esclarecimento e minha contribuição, enfim, prestar contas daquilo que, enfim, as pessoas queiram saber. Nós que agradecemos, candidato, e boa sorte na campanha. Tá joia. Nós terminamos agora a entrevista com o candidato Hélio Góes, do PSL, ao governo do Ceará. A cobertura completa das eleições deste ano você acompanha no site do Diário do Nordeste e também no jornal impresso, assim como essa entrevista que a gente terminou agora.